Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal do Novo Mercado. Eu me chamo Ícaro de Carvalho e sou o fundador dessa escola. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo com um tema daqueles que as pessoas mais me perguntam. E o tema é feed do Instagram. E por que eu estou usando assim um tema tão aberto? Porque nós vamos falar aqui de 3 ou 4, entre aspas, preconceito ou desconhecimento que as pessoas têm quando o assunto é feed do Instagram. O primeiro deles, e eu quero já começar com esse, é achar que o feed do Instagram tem que ser harmônico e perfeito. Que o teu feed hoje tem que ser igual ao feed daquelas influenciadoras com 2 milhões de seguidores, que tem uma equipe de fotógrafos que fica percorrendo os 4 cantos da casa dela e tirando as fotos mais perfeitas enquanto elas penteiam o cabelo, comem um chocolate, um dadinho de tapioca. Cara, na real isso não é factível, isso não é a realidade da maior parte das pessoas. E o problema existe quando você acha que só dá pra fazer feed de Instagram perfeito desse jeito. Porque o que acontece é o seguinte, você fica envergonhado e você não posta. Quantas e quantas vezes eu não recebo uma mensagem de um aluno que diz assim: Ícaro, eu fico travado para começar a fazer Instagram, porque parece que eu não tenho fotos boas o bastante, parece que eu não tenho fotos tão bonitas para colocar no feed, então eu fico com vergonha, não posto nada e acaba que a minha conta continua fechada. E cá entre nós, quem aqui me segue há mais tempo sabe que foi justamente na ausência de boas fotos que eu construí a estratégia da caixinha, que hoje em dia é replicada pela maior parte dos influenciadores e empreendedores digitais do Brasil, e as pessoas acabaram popularizando esse formato, caixinha de pergunta, foto retangular na horizontal e marcação em amarelo e vermelho nos textos. Tudo isso veio do fato de que eu não tinha tantas fotos boas para postar. Então, para acabar com esse preconceito, eu quero trazer para vocês 5 maneiras de trabalhar o seu feed, de construir um feed que funciona, que é rentável porque vai te trazer clientes, não é seguidor que compra o teu pão, a tua Coca-Cola, não, e que também possibilita que a sua página cresça, sem que, exclamação, 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 sem que você tenha um fotógrafo profissional caríssimo te seguindo para onde quer que você vá. Vamos lá? A primeira dica que eu trago para vocês é justamente a seguinte: as pessoas acham que feed se resume a foto. Foto é talvez metade do trabalho que você vai ter dentro do feed. Ah, Ícaro, quer dizer que foto não é tão importante assim? Foto é muito importante. Não quer dizer que ela tenha que ser perfeita e harmônica, casando num imenso carrossel perfeito pela sua página. Mas foto é importante sim, e hoje em dia existem inclusive vários e vários aplicativos gratuitos que te ajudam a editar a foto, harmonizar, colocar uma corzinha mais legal, então não tem tanta desculpa assim. Mas o que as pessoas esquecem é que feed também é texto, e que é essa porção textual que vai casar com a sua foto e construir aquela imagem que gera mais engajamento do que as outras. Qual é o principal erro que as pessoas têm? Acharem que foto basta. Ah, tirei uma foto legal aqui com as minhas crianças, tirei uma foto legal aqui dos meus produtos, tirei uma foto legal aqui dos bastidores do meu trabalho, e aí eu posto do tipo: Deus é top, coraçãozinho, joguei lá a foto que faça o seu serviço. Não é bem assim. O texto, eu não tenho dados científicos para te provar, mas é a minha experiência empírica fazendo isso desde 2013 no Facebook e agora no Instagram. O texto, ele é tão importante quanto a imagem, porque o texto ativa as sensações que começam a surgir quando o seu lead olha a sua imagem. Então ele tem que olhar a imagem, se sentir fixado, ele clica pela imagem, ou ele para, no caso de um feed de Instagram que ele não precisa clicar, ele para pela imagem, mas ele engaja pelo texto. Ele para pela imagem, mas ele engaja pelo texto. Então, quando você escreve um belo texto, contando sobre suas dificuldades, ou aquilo que você aprendeu, ou aquilo que você ganhou, ou aquilo que você perdeu, ou como você aprecia e é grato por tudo aquilo que você tem, quando você consegue transmitir para as pessoas a ideia de que, de alguma forma, você estava vivendo o que elas vivem hoje lá atrás, e que você conseguiu ultrapassar e superar essas dificuldades e que hoje você aprendeu com isso. Quando você começa a engajar com as pessoas numa bela história, acredite, isso muda muito. O que eu quero dizer uma bela história?
Basicamente eu vou te dar 2, 3 truquezinhos aqui para fazer uma bela história no feed, ainda que você não seja um copywriter profissional, um escritor profissional. A primeira delas, comece com a melhor frase que você tem. Esse ponto é importante. A primeira frase é a maior parte das vezes a frase que a pessoa vai ler, que a galera vai ler, então você tem que começar com a primeira melhor frase que existe na sua cabeça sobre o tema, e tudo bem que você demore um dia inteiro para isso. Muitas vezes eu fazia uma primeira frase às 10 da manhã, e aí eu deixava ela lá guardadinha, meio-dia eu vinha e falava, nossa, ela podia mudar um pouquinho. E aí 4 da tarde eu voltava e falava, nossa, essa palavra aqui eu já posso descartar. E demorava um dia inteiro para uma frase ser feita. E o mais engraçado é que enquanto você pensa na frase, você pensa no texto todo. E muitas vezes você vai demorar mais tempo para criar a primeira frase que para criar o resto do texto inteiro. A segunda dica, faça com que essa frase não tenha mais do que 8 palavras, porque vai tornar o pensamento sintético, sonoro e agradável de ser lido. Quando você começa uma primeira frase muito comprida, com um parágrafo de 3 linhas, pode ser que as pessoas nem leiam. Pode ser que elas achem que dá trabalho demais. Uma primeira frase forte, ela não deve ter mais do que 8 palavras. Ah, Ícaro, mas eu fui no seu feed e vi que você tem uma primeira frase com 9 palavras, com 10 palavras, com 7 palavras. Tudo bem, à medida que você melhora a sua escrita, você sai de 8 para 9, de 8 para 10, ou 6, ou 5, porque você já tem confiança no seu taco. Agora, para quem está começando agora, tenta ficar ali no 7, 8, você vai ver que vai te ajudar bastante. E por fim, uma terceira microdica agora no nosso parênteses do primeiro tópico, tente fazer parágrafos que não passem de 2 linhas, no máximo, do máximo 3. O Instagram não é um lugar para leitura e a ferramenta deixa muito claro isso. Ela não privilegia a leitura. Até há pouco tempo atrás você tinha que usar um aplicativo para pular um parágrafo no Instagram. Não sei se vocês lembram aqui, mas quem é mais velho vai lembrar, era um bloco de texto sólido. A ferramenta claramente te diz, ei, eu prefiro que você poste fotos, eu não quero que você fique postando textão. Hoje em dia as coisas mudaram, mas o textão funciona pra caramba. Mas ainda assim, lembre-se que o Instagram não é tão confortável assim para leitura, então tente não passar os parágrafos de 2 linhas, 3 no máximo. Faz aí 3 parágrafos, 4 no máximo. Então, primeira linha, 8 palavras no máximo. Parágrafos com 2 ou 3 linhas no máximo. Quantos parágrafos? 4 ou 5 aí, estourando. Você vai ver que isso vai mudar da água para o vinho a maneira com que as pessoas se engajam e se relacionam com seus posts no feed. Ponto 2, e esse ponto é bem tranquilo, você tem que utilizar metalinguagem. O que significa isso? Você tem que falar em níveis diferentes de comunicação, e a metalinguagem mais importante hoje que existe aqui nas redes sociais é mostrar o seu bastidor. Nós estamos sempre mostrando como tudo é perfeito e como as coisas se encaixam bonitas aqui na lente, né, por à frente da nossa lente, mas o que acontece por detrás? O que acontece quando eu estou na minha casa, quando eu estou pegando o elevador, quando eu estou pensando sobre alguma coisa, quando eu estou desligando o meu computador após um dia inteiro de trabalho? A metalinguagem, o bastidor, é muito importante. Quando você começa a mostrar o que existe por detrás da, entre aspas, perfeição de um material bem acabado, quando você mostra como é o bastidor de chegar em casa e ter teus 3 filhos no chão, ou como é o bastidor de tentar trabalhar com as crianças gritando e você com aqueles livros em cima da mesa, as pessoas se identificam com isso. As pessoas enxergam que, de alguma maneira, a sua vida é bem parecida com a vida delas também. Então não esqueça de adicionar bastidor. Essa é a minha segunda dica. Terceira dica, e ela se relaciona muito com a primeira, e é engraçado porque quanto mais você colocar essa terceira dica em prática, melhor você vai ficar, é conte uma história. Novamente, se o texto ativa a foto de um feed, se as pessoas param pela foto, mas engajam pelo texto, é importante que você conte histórias. Eu vejo muita gente usando ótimas fotos e na hora de criar o texto, ela não conta uma história. Ela narra algum sentimento do momento, do tipo, terça-feira quente. Hoje eu estou cansada. Nossa, que cabelo. Hoje levei meu filho na escola. Aff, que trânsito. Isso não transmite nada para quem lê. Na verdade, a pessoa até entende a sua mensagem, mas quão tentada ela se sente a comentar aquela foto se você não está chamando ela para participar da conversa? Criar uma história é convidar a audiência a participar de uma conversa. Então, ao invés de simplesmente narrar
que você levou o seu filho para a escola? Aff, que trânsito! Por que você não conta o que é a... Presta atenção nisso. Como um copywriter faria isso? Ao invés de falar, aff, que trânsito, levei meu filho na escola, de volta, vamos começar o trabalho. Por que você não conta quais eram as suas primeiras lembranças quando seu pai te levava para a escola? Ou quando você descia depois de tomar café da manhã, e você pode até dizer o que você costumava tomar de café da manhã quando era criança, e entrava no tio da van, e como era com aquelas crianças todas, ou como era quando o seu pai te deixava na porta da escola, e aí mais ainda, e como a sua visão foi mudando à medida que você foi envelhecendo, até o dia que você caminhou para a escola, não foi mais seu pai que te levou, e você não percebeu, mas em algum momento seu pai te levou para a escola pela última vez. Você entende que isso convida o lead à participação? Porque todo mundo foi para a escola, todo mundo foi levado pelos pais até determinada idade, todo mundo deixou de ser levado pelo pai em determinado momento da vida ou pela mãe e começou a caminhar sozinho e não percebeu que aquele foi o último dia que ele foi levado. Quem já perdeu o pai ou quem tem um pai distante vai se sentir especialmente tocado por isso. Quem tem pais vivos vai se sentir feliz e vai querer até ligar para o pai, talvez, e falar, pô, pai, lembra quando a gente ia para a escola? Eu mesmo, enquanto falo isso, eu lembro de algumas imagens do meu pai me levando para a escola e como era parar naquele portão, atravessar, dar tchau para ele. Conte histórias e você vai perceber que as pessoas vão engajar muito mais com qualquer coisa que você diga no feed do seu Instagram. Dica número 4, agora no extremo oposto. Se na dica número 3 eu convido vocês a serem criativos, narrativos, literários, agora eu estou convidando vocês ao aspecto técnico da coisa. Mostre dados, infográficos, pesquisas, construa carrosséis, produza conteúdo de valor para que você não fale apenas sobre questões sentimentais. Quando você adiciona questões de valor, fica muito mais fácil você trabalhar, por exemplo, a venda de produtos mais caros, porque você transmite nesse momento a autoridade. Transmite que você tem conhecimento técnico sobre determinado tema, que você sabe como resolver problemas, que você já resolveu esse problema para tantas outras pessoas e que você pode resolver o problema para o lead que está agora no seu perfil. Então, trabalhar esses elementos técnicos também são bem importantes. E por fim, quinta e última dica, nada disso adianta se você não perder o medo de vender. A quinta dica é: perca o medo de vender. Não adianta nada você produzir conteúdo incrível, com fotografias fantásticas, com textos realmente incríveis, se você não é capaz de transformar toda essa interação, toda essa régua de relacionamento em novos clientes. E como é que você transforma tudo isso em novos clientes? Quando você faz um pitch, quando você expõe o teu produto, quando você fala da sua oferta e quando você fala, pessoal, as vagas estão abertas e elas vão encerrar daqui a pouco. Se você não for capaz de transformar todo esse conhecimento em venda, e tem muita gente que está pronta para vender há anos e tem medo de vender, tem muita gente que está pronta há anos e ainda não fez um pitch porque, o que os outros vão achar? Como as pessoas vão me julgar? Se você não for capaz de transformar conhecimento técnico em pitch, se você não for capaz de perder o medo da venda, acredite, você pode ter o perfil mais engajado do mundo, mas você nunca terá um trabalho, será sempre um hobby. Agora eu quero fazer uma brincadeira em formato de desafio só para quem chegou até o fim desse vídeo. Quem aqui ficou pensando no pai, na mãe? Quem teve lembranças do momento que ia de carro com o pai ou com a mãe até o portão da escola? Eu quero que vocês escrevam aqui abaixo nos comentários como é que era essa experiência, como é que era ser levado até a escola pelo seu pai e você dava o tchauzinho pra ele, ele ia embora. Cara, coloca aqui que eu tenho certeza que você também vai se divertir ouvindo a história de outras pessoas, ou talvez você vai perceber que na verdade as coisas não mudam tanto assim, todo mundo tem uma história bem parecida, independentemente de que lugar do Brasil você nasceu. Muito obrigado pela audiência e eu te vejo no próximo vídeo.